Paz, irmãos, boa noite. Quero pedir desculpa aqui aos irmãos pelo horário. Eu até ontem fiquei dia 8 é meu dia. Aí acabou que eu me perdi e só lembrei agora. Eu quero estar lendo o livro de Jeremias, capítulo 18, a casa do oleiro, que é a palavra que o Senhor me fez lembrar agora. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que lhe fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E uma vez que eu ministrei na igreja sobre essa passagem, eu estudei algumas coisas sobre a casa do oleiro. E é muito interessante, eu vi alguns vídeos, se você tiver oportunidade de ver, de pesquisar e assistir. O oleiro, ele trabalha com barro sobre uma roda. A roda fica girando conforme ele vai bater no pé. Ele bate o pé, a roda gira e ele vai mudando o vaso. E o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração. A primeira delas é: Paloma, o barro não tem valor nenhum se não for dentro da casa do oleiro. O barro não tem valor nenhum. A matéria-prima principal da olaria é o barro. Se faltar o barro, não tem como o oleiro trabalhar. A matéria-prima da olaria é o barro, precisa do barro. E o barro não tem valor nenhum se ele não está dentro da olaria. E o Senhor me fez lembrar da minha cidade, de onde eu vinha, a rua da minha avó que era de barro, uma parte da rua asfaltou. No Jardim Leonor, de onde a gente saiu, tem a rua da Diaconisa Vânia, da Camila, onde morava. Essa rua, aquela ladeira era de barro, era difícil para subir, era difícil para descer. E a prefeitura acabou asfaltando. Então, onde há barro, a prefeitura acaba asfaltando. O pessoal faz abaixo-assinado para asfaltar, porque o barro não presta, o barro só suja. O barro não faz mais nada além de sujar. E aí o Senhor falou para mim: o barro, aqueles a quem ninguém dá valor, ele só tem valor dentro da olaria. E o oleiro que mexe, que molda o vaso, é o próprio Deus, é Ele mesmo. E aqui diz Jeremias que o vaso se quebrou em cima da roda na mão do oleiro. E o oleiro voltou a fazer o barro. E quando o vaso se quebra, o oleiro precisa acelerar a perna para que a roda gire mais rápido, e ele vai molhando a mão e passando no barro de novo, porque aí o vaso estava quase pronto, então o barro estava quase seco. Mas aí ele precisa molhar a mão de novo e mexer no vaso. E às vezes esse processo de mexer, molhar a mão e pegar o barro, ele tem que amassar o barro de novo, para o barro virar uma lama, para depois ele começar a moldar de novo. E aí o vaso às vezes se quebra de novo, porque quando há uma pedrinha de areia, quando há alguma coisa no meio desse barro, e quando o vaso vai se formando, e quando ainda há sujeira, ele acaba se quebrando, ele acaba rachando, porque tem sujeira. E o oleiro vai fazendo isso, vai molhando e vai mudando, e vai quebrando, aí molha de novo e quebra de novo, porque tem sujeira, e ele vai limpando, até que o barro fique sem sujeira nenhuma, e fica um perfeito vaso. E muitas vezes é assim na nossa vida. Mas o importante é que nós barros não podemos sair da casa do oleiro. Porque se o barro se quebra na rua, a prefeitura joga o asfalto em cima. Mas se o barro, o vaso, ele quebra em cima da roda do oleiro, por mais que doa, o oleiro está acelerando a roda, ele está enfiando o dedo para poder tirar aquela sujeira, por mais que doa, por mais que amasse o barro para o barro virar lama de novo, sendo que o barro está em cima da roda do oleiro. Então eu quero dizer para vocês essa noite que vocês não saiam da roda do oleiro. Por mais que vocês estejam quebrados, por mais que você se sinta barro seco, que acha que já não tem mais valor, permaneça na olaria, que é em cima da roda do oleiro que ele vai te mudar, que tem valor. E chega um momento do vaso muito difícil, em que depois que o vaso está pronto, depois que ele passou por todo esse processo, o oleiro tira o vaso da sua mão, da sua roda, e coloca o vaso dentro de um forno muito aquecido, para que aquele barro se seque, para que aquele vaso se seque e pegue resistência.
E muitas vezes nós não sentimos mais que o oleiro está com a mão sobre nós. Nós não sentimos mais que o oleiro está cuidando, que o oleiro está apalpando, e nós passamos por aquele processo de estar sozinho no meio de um fogo. E um fogo muito aquecido, sendo que é o fogo que dá resistência ao barro. Depois que o barro sai do fogo, não há quem quebre o barro. Depois que o barro sai do fogo, não há quem quebre o vaso, porque aí ele já não é mais barro, aí ele já é vaso. Aí ninguém pode chamar mais ele de vaso. Ninguém vai numa loja para comprar um vaso e fala, olha, me dá um barro pronto aí. Não. A pessoa fala, me dá um vaso de barro. E aquele vaso, ele recebe, ele é adornado, é colocado dentro dele o que a pessoa que comprou quiser. Então, irmãos, você é barro na mão do oleiro. Você está na olaria. Se está quebrado, permaneça na roda. Se quebrou de novo, permaneça na roda. Se o pé do oleiro está acelerando e a roda está te girando, parece que você vai ficar louco, permaneça na roda. Se você está se sentindo só, depois que você passou pelo processo que se quebrou, não se preocupe, você está dentro do fogo, pegando resistência, para depois você ser vaso de valor. Fique com essa palavra, Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus.